Olá, querido irmão, a paz do Senhor, querido, como é que vai você? Tudo bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui para continuar nossa série sobre o discipulado. Desta feita, nós iremos falar sobre o jejum. Começamos falando sobre o novo nascimento, depois fizemos mais 2 vídeos sobre oração e agora sobre o jejum, essa disciplina fundamental da vida cristã. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, dos versos 16 ao 18, nessa porção bíblica do capítulo 5 até o capítulo 8, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é chamado o Sermão do Monte, nós temos essa porção, esse trecho, onde o Senhor Jesus ele fala especificamente sobre o jejum. Mateus 6, 16, 17 e 18. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. É verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê em oculto te recompensará. O Senhor, no Sermão do Monte, nesta passagem especificamente do capítulo 6, ele fala sobre as práticas dos servos do reino. Em primeiro lugar, ele fala sobre a esmola, depois ele fala sobre a oração, e ele conclui falando sobre o jejum. Então, são as boas obras, as esmolas, a oração e o jejum. Esse é o tripé do discipulado cristão. O Senhor não perguntou se você der esmola, ele disse quando deres esmola. O Senhor não falou se você orar, ele disse quando orares. O Senhor não disse se você jejuar, ele disse quando jejuares. Porque é uma prática, deve ser uma prática cotidiana de todo cristão, de todo aquele que nasceu de novo. Aquele que faz parte do discípulo do Senhor, que nasceu de novo, ele deve, não é? Orar e ele deve também jejuar. O que é o jejum? O jejum é a abstinência voluntária de alimento por um período. É quando alguém estabelece um período em que ele não vai jejuar como uma prática espiritual. Isso pode ser por um dia, pode ser por 2 ou 3 dias, pode ser até pela manhã, pelo período da manhã, por algumas horas, não é? Só pelo período do dia, sem incluir a noite. Então, ou seja, é a pessoa que vai perceber o quanto o seu corpo está preparado para estar exercendo essa prática tão salutar e importante na vida do cristão, que se chama o jejum. Então, o cristão, ele precisa jejuar, abster-se voluntariamente de alimentos por um período. Isto chama-se o jejum. A Bíblia ela fala de capa a capa sobre o jejum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos que Moisés ele jejuou 40 dias e 40 noites, e isso por 2 vezes. Nós vemos que Davi jejuou, não é? Nós vemos também que Esther, ela jejuou.
nós vemos também que os ninivitas, eles jejuaram. Então esta prática do jejum é uma prática do Antigo e do Novo Testamento. Ela não é uma prática obsoleta. Apesar de ser antiga, ela ainda é válida e importantíssima para a vida do cristão. Aquele que nasceu de novo, o ser espiritual, o cristão, o servo, o discípulo de Cristo, ele precisa jejuar, seguindo os exemplos dos grandes homens do passado e também do Novo Testamento. Como diz, eu já disse aqui, o discipulado é a gente fazer o que Jesus fazia. Tudo o que Jesus pediu para a gente fazer, primeiro ele fez. Jesus nunca mandou a gente fazer nada se ele não fez primeiro. Então, Jesus ele nunca ia falar sobre essa importância de jejuar se ele não tivesse jejuado. E nós notamos de forma clara que Jesus jejuou durante 40 dias ali no deserto. Então percebemos que Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. A importância desta ferramenta, desta prática, desta disciplina elementar da vida cristã, que é o jejum. Nós vemos que Paulo, logo após que ele se converteu, ele também jejuou. Nós vemos que os líderes da igreja primitiva, na hora de enviar alguém para uma viagem missionária, eles jejuavam. Nós encontramos no Novo Testamento a vida de Ana, que estava ali no templo servindo a Deus com oração e jejuns. Então o jejum é esta prática de abster-se dos alimentos por um período, como uma busca espiritual, como uma forma de uma prática espiritual para crescer na graça e crescer no conhecimento, é salutar, é importante, é fundamental na vida do cristão. Ok? Mas por que jejuar? Em primeiro lugar, por que jejuar? Em primeiro lugar, para a gente buscar o favor de Deus para uma cura de uma pessoa. Por exemplo, existe uma pessoa que está enferma. Então é importante você jejuar, abster-se de alimento e oração, para que Deus venha curar esta pessoa. Isto é importante, isto é bíblico. Encontramos a passagem no segundo livro de Samuel, quando o filho de Davi adoeceu. E a Bíblia diz que Davi, ele jejuou e buscou a Deus para que o seu filho fosse curado. Então a mesma coisa deve ser na nossa vida. Tem alguém na sua família que está enfermo, tem um parente, tem um amigo, tem alguém que precisa. Então esta prática de jejuar, abster-se de alimento por um período para que, buscando o favor de Deus para uma cura por uma pessoa, isto é importante. Então este é o primeiro motivo. O segundo motivo, jejuar para receber proteção contra o maligno, contra o mal. Nós encontramos Esté ali, quando Esté foi, ela ia entrar para falar com o rei, ela estava no perigo, no risco, então Esté jejuou e pediu para o povo jejuar para Deus livrar, não é? Então é importante, o jejum ele traz essa proteção divina, ele afasta o mal, ele repreende o mal. O jejum ele capacita o cristão, ele traz a proteção do Senhor contra as adversidades, contra os momentos difíceis e os perigos da vida. Por isso que o cristão ele deve ter esta prática do jejum. Para você ter uma ideia, o judeu ele jejuava 2 ou 3 vezes por dia. Terça, ou melhor, quarta, sexta e domingo. Então ele jejuava em média 3 vezes, quarta, sexta e domingo. Então, o cristão, ele deve estabelecer dias, ou 1 dia, ou 2 dias, ou 3 dias na semana para ele jejuar. Por exemplo, ele pode estabelecer quarta e sexta, eu não vou tomar café. Todos os dias eu vou jejuar a manhã inteira, eu vou jejuar o dia inteiro. Isto vai ser algo importante, fundamental para o seu crescimento espiritual enquanto servo de Deus
enquanto discípulo do Senhor. Então, pratique esta ferramenta, esta disciplina que é o jejum. E outra coisa, para afligir a alma a fim de alcançar a bênção divina. Você quer uma bênção divina? Então, você mostrar sua dependência de Deus, porque isso traz um quebrantamento, uma busca pelo Senhor, porque nós estamos dizendo de forma direta para o Senhor que a bênção dele é mais importante para a gente do que as coisas fundamentais da vida, que é a alimentação. Ó Pai, eu fico sem comer, eu fico sem beber, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu abro mão de tudo, Senhor. É uma entrega, é um ato de entrega, de devoção total ao Senhor. E isto traz a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Em quarto lugar, é para se disciplinar. O cristão que jejua, ele é um cristão disciplinado. Ele consegue dominar a natureza carnal, os seus impulsos. É o impulso da carne. Então ele consegue dominar, porque ele consegue dizer: não vou comer, não vou beber, não vou comer tal tipo de alimento. Então ele consegue adquirir esta condição de dominar a natureza carnal, de sujeitar, de sepultar o velho homem. Então alguém que é nervoso demais, alguém que é valente, alguém que tem algum impulso carnal, alguém que tem alguma prisão em algum tipo de pecado, algum tipo de prática pecaminosa. Então o jejum é esta ferramenta fundamental que dá a condição da pessoa dominar-se e vencer. Porque muitas vezes, irmãos, não é uma coisa, o demônio, só um minutinho, muitas vezes não é o espírito mal, perdão, queridos, muitas vezes não é um espírito mal que está atacando o cristão, é simplesmente a natureza carnal, a carne, as obras da carne, como Gálatas fala, que é prostituição, lascívia, impureza, ira, maledicência, são obras da carne. Então, se fosse um espírito mau, você repreendia, expulsava, ele saía. Mas a carne, nós precisamos sujeitar a carne diariamente. Essa expressão de Jesus de tomar a cruz a cada dia, quer dizer sujeitar a carne, submeter a carne. E isto a gente faz como? Através do jejum também, da oração e do jejum. Esta prática, esta ferramenta que deve andar casada. Oração e jejum, eles andam intimamente ligados. Não adianta jejuar sem orar. Tem que jejuar e orar juntos. E aí a Bíblia diz que existe certo tipo de demônios que o jejum e a oração eles afastam. Então, por que jejuar também? É como forma de obter poder espiritual para repreender o mal. Existe determinado tipo de espíritos que eles só vão sair, só vão se submeter através do jejum e da oração. Talvez você esteja passando por um problema difícil, algo que é algo espiritual. E quando você casa o jejum com a oração, então todo o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Por que decidi jejuar? Para demonstrar arrependimento. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, então o jejum ele é importante também para isso. Vemos lá em Nínive, quando os ninivitas eles se arrependeram, eles reconheceram o Senhor, então eles buscaram, jejuaram todo mundo com um ato de arrependimento. Às vezes um pecado cometido, algum deslize, alguma coisa que você se arrependeu diante de Deus. Então não é o jejum que vai lhe perdoar, é o sangue de Jesus. Ele não vai lhe perdoar por causa do jejum, mas quando você pede perdão e você jejuma,
Então você está demonstrando para ele que você realmente, de fato, você se arrependeu daquilo que aconteceu. Isto é importante. Existem alguns tipos de jejum. Quais são eles? Primeiro é o jejum total. É aquele tipo de jejum que a pessoa não come nenhum tipo de alimento sólido e também não bebe nenhum tipo de líquido. Este é o jejum total. É o jejum que Moisés fez. Não comer e não beber. Foi o jejum que Esté fez. Não comer e não beber. Este é a abstinência de todo tipo de alimento sólido e líquido. Ok? Este é o jejum total. Este tipo de jejum deve ser feito por pessoas que não têm nenhum tipo de problemas de saúde, que tem uma idade que possa fazer esse tipo de jejum, e não por um período longo, que pode comprometer a saúde física da pessoa. Então, o jejum não é para comprometer a saúde física da pessoa. Então, quem vai jejuar, ele deve preparar-se para iniciar o jejum, e também ele tem que ter sabedoria para concluir o jejum. Como é isso, pastor? Então, a pessoa vai jejuar, então não adianta ela chegar e se empanturrar de alimento, comer, encher a barriga. Então, quando ela se abster do alimento pelo período, então o organismo vai começar a reclamar, ela não vai se sentir bem. E não vai ser importante, não vai atingir o nível, o resultado desejado. Então a pessoa vai jejuar no dia anterior, vai jejuar pela manhã, então no dia anterior a pessoa come uma comida leve. Então o organismo ele vai começar a se preparar, vai começar a se adaptar para o jejum. E após o jejum, a pessoa não deve comer com a comida pesada, encher a barriga, porque isso pode comprometer o organismo da pessoa. Então primeiro a pessoa bebe um líquido, bebe uma água, né, espera um pouco, come um alimento devagar, não é aquela parecendo que o mundo está se acabando, nada disso, porque senão isso vai trazer saúde para você, meu irmão. Então come uma verdura, come uma fruta, depois você vai comendo normalmente, tá certo? Então tem que ter essa sabedoria, entendendo que quando se está jejuando, então pode acontecer da pessoa ter ficar fraca, a pessoa ter alguma dor de cabeça, a pessoa ter algum mal-estar, a pessoa ficar um pouco irritadiça. Isso é normal, porque quando a pessoa está jejuando, então o nível de glicose ele baixa, né, açúcar no sangue, então isso causa alguma coisa na pessoa, esse mal-estar. Isso é necessário, ou melhor, isso acontece realmente. Só que a pessoa que ela vai praticando esse jejum, ela vai acostumando o seu corpo e de repente ela já não vai sentir tanto esses efeitos, e o jejum vai se tornar uma prática importante, abençoada e salutar, e também prazerosa na vida da pessoa. Então o jejum pode ser total, mas o jejum pode ser parcial. A pessoa pode jejuar, mas beber água, se abster do alimento sólido e beber água. Esse jejum é válido, pastor? Claro, muito válido, importante também. A pessoa se abstém dos alimentos e bebe líquido, bebe água, bebe suco, alguma coisa desse tipo. Outros abstêm-se de alimentos e bebe só água. Foi o caso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele jejuou o jejum parcial, ele bebeu água também. Porque quando o inimigo tentou, ele não disse beba água, ele disse se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então, isso é importante também, o jejum parcial. E tem o jejum de se abster-se de alguns tipos de alimento, como foi o jejum de Daniel. Daniel jejuou. Daniel disse, eu não vou comer esse tipo de alimento. Daniel comeu só frutas, verduras. Esse tipo de jejum também é importante. Você passar um período sem comer outros tipos de alimentos, senão frutas e verduras, 2 ou 3 dias, ou uma semana, como queira, e aí você vai preparando o seu organismo, e espiritualmente haverá um crescimento muito importante para você.
Então o jejum precisa ser praticado com sabedoria. Com sabedoria e paulatinamente. Não adianta você chegar aqui e dizer, eu vou ficar uma semana sem comer. Isso aí não é uma coisa indicada, principalmente para você que nunca jejuou. Não é indicado. Então esse não é importante. Não é o tempo que você fica em jejum. É a sua prática cotidiana. É uma prática que se repete semanalmente. Então isto vai trazer um benefício espiritual importante. Não adianta você jejuar uma semana e passar o resto do ano sem jejuar. Não adianta. Não vai atingir o resultado importante, melhor do que você jejuar 2 dias na semana, ou 1 dia na semana. Então, toda quarta, toda sexta, toda quarta, todo domingo, o dia que ficar melhor para você. E você procurar neste dia estar voltado para Deus em oração, buscando na palavra. Então isto vai ser importante para a sua vida também. Bem, como jejuar? Primeiro, para que se faça a vontade de Deus. Não é para fazer uma barganha com Deus, para que Deus venha fazer aquilo que a gente, os nossos caprichos. Nada disso. Olha, Senhor, eu estou aqui jejuando. O meu desejo é esse, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Não é? E como diz em Isaías 58, o jejum, ele deve ser acompanhado de misericórdia e de justiça também. Então não adianta você fazer jejuar e você está maltratando a pessoa, agindo injustamente, tendo atitudes que não glorificam o nome do Senhor, como eram os fariseus. Eles jejuavam 3 vezes ao dia, mas 3 vezes na semana, mas eles tinham práticas de injustiças, práticas que o Senhor condenava. Então ele disse, esse tipo de jejum não agrada ao Senhor. O jejum que agrada ao Senhor é o jejum que você jejuma, mas que você ajuda os necessitados, que você socorre as pessoas, que você é uma pessoa que tenha misericórdia, justiça com as pessoas. E o jejum também ele deve ser acompanhado de humildade. Como disse no texto aqui, que nós lemos, de Mateus 6, não é para a gente ser visto, não é para a gente ser notado, não é para a gente mostrar para as pessoas que a gente é espiritual, não é para a gente estar divulgando, botando na rede social que nós estamos tantos dias de jejum, não. Esta prática é uma prática secreta com o Pai. E o Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar. A oração e o jejum secreto, eles vão trazer benefícios públicos. E o teu Pai, o Senhor nosso Deus, Ele vai abençoar a sua vida e a sua casa. E em último lugar, o jejum ele tem que ser acompanhado de oração. Mateus, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz que existe determinado tipo de demônio, castas, que só sai com jejum e com oração. Então, quando casa jejum e oração, então o crescimento espiritual e a vitória acontece. Meu irmão, estabeleça uma rotina de oração e de jejum na sua vida. Nesta época de pandemia, nesta época difícil, então estabeleça 1 ou 2 dias de oração de jejum na sua vida e você vai ver o quanto que você vai se fortalecer espiritualmente e quanto você vai crescer e vai ter experiências com o nosso Deus. Então busque a Deus e se fortaleça através desta prática fundamental e importante que é o jejum. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo, Pai. Pelo teu cuidado, Pai. Pela tua proteção. Pai, obrigado pelos teus livramentos. Pelo ar que eu respiro e pelo fôlego de vida, Senhor. Senhor, fala conosco. Ministra ao nosso coração, Senhor, diariamente. Nos ajuda a estar jejuando e orando e buscando a tua face. Dai-nos experiências contigo e fica conosco em nome de Jesus. Abençoa meu irmão e minha irmã, Pai. Fortalece na tua presença em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua vida. Shalom, shalom.